E aí, pessoal, tudo bem? Vamos continuar nossa aula sobre fundamentos da química. Vamos dar uma recapitulada. Nas últimas aulas a gente estudou um pouquinho sobre a história da evolução dos modelos atômicos. Vimos alguns principais modelos ou ideias de como era um átomo. E a gente vai continuar a nossa aula a partir de íons. Vamos dar uma reforçada aí no que vocês viram ou no que a gente viu sobre íons. A gente viu que íons é a condição de um átomo quando ele perde ou ganha elétrons, aquelas partículas negativas que ficam lá na eletrosfera. Quando um átomo ele perde elétrons, ou seja, quando ele perde partículas com cargas negativas, ele vai ficar com mais partículas positivas do que negativas. Sendo assim, a gente vai chamar de íon cátion. Então, íon cátion são íons ou átomos com carga elétrica positiva. Por que positiva? Porque perdeu elétrons, perdeu carga negativa, então vai ficar com mais carga positiva. E quem é que tem carga positiva mesmo? Os prótons. E onde eles ficam? Lá no núcleo. Ok. Por exemplo, existe um elemento químico chamado cálcio, por exemplo. Cálcio é o Ca, o símbolo dele. Ok? E ele tem 20 prótons. Sendo assim, ele tem também 20 elétrons. A gente vai ver mais à frente, lá em distribuição eletrônica, que esse elemento, por exemplo, ele tem 2 elétrons que vão sair desse átomo e vão para outro átomo, ou seja, ele vai perder 2 elétrons. Aí, nas próximas aulas, a gente vai entender como que ele vai perder esses 2 elétrons, ou por que ele vai perder. Só é necessário, por enquanto, a gente entender o seguinte: ele tem 20 prótons no núcleo e tem 20 elétrons girando ao redor desse núcleo. Porém, ele tende sempre a perder 2 elétrons. Então, ele sempre perde 2 elétrons. Tá? Como ele perde 2 elétrons, então pensa comigo, ele tinha 20 prótons no núcleo e 20 elétrons em volta desse núcleo. Perdeu 2 elétrons. Agora ele tem quantos elétrons então? 18. Tá? Então, ou seja, ele tem 20 prótons, que são positivos, né? E 18 elétrons. Então ele tem 2 cargas positivas a mais do que negativa, ou 2 negativas a menos do que positiva. Então, se ele tem 2 positivas a mais no núcleo, a gente simboliza dessa forma aqui, ó, 2 mais. Aí, 2 mais. Então, toda vez que você vir um elemento químico representado dessa maneira aqui, por exemplo, cálcio 2+, o que significa esse 2+? Quer dizer que ele perdeu 2 elétrons. Professor, se está 2+, positivo, por que perdeu? Na matemática, quando está positivo, é porque ganhou, né? Mas aqui não. Esse 2+ não quer dizer que ganhou. Esse 2+ quer dizer que tem 2 cargas positivas a mais do que negativa. Presta bastante atenção. Não tem como um elemento ganhar carga positiva. Não tem jeito de ganhar próton. Por que não? Lembra lá naquela parte da nossa aula, naquelas observações que eu falei para vocês. O núcleo ele é imutável, ele não mexe. Nada, ele não ganha e não perde nada. Então, se tem 20 prótons no núcleo, vai continuar com 20. Tá? E por que ele está com 2 positivos? 2 cargas positivas a mais aqui, então? É porque ele perdeu 2 negativas. Aí ele ficou com 2 positivas a mais. Tá? Explicando de uma outra maneira, vamos dar o exemplo dos ânions. O íon ânion é quando um elemento químico ganha elétrons. Por exemplo, o elemento químico cloro, que tem o símbolo Cl, esse é o cloro.
cloro tem 17 prótons lá no núcleo. Então, quantos elétrons ele tem girando ao redor desse núcleo? 17 também. Ok. Só que ele é um elemento que tem tendência de ganhar um elétron. Tá? Então, os 17 prótons dele no núcleo vai ficar quietinho ali. Ele tem 17 elétrons ao redor daquele núcleo. Só que ele tem a tendência, o costume de ganhar sempre um elétron. Então, se ele teria 17 elétrons, normalmente, em volta daquele núcleo, se ele ganhar um elétron, ele vai ficar com quantos? 18. Então, ele vai ficar com quantos elétrons a mais do que próton? Ele tem 17 elétrons, 17 prótons no núcleo, tinha 17 elétrons em volta e ganhou um, ficou com 18. Então, ele tem um elétron a mais do que próton, porque ele ganhou um elétron. Se ele ganhou um elétron, lembrando que o elétron tem carga negativa, então, se ele ganhou um elétron, então, um sinalzinho de menos, ou menos 1. Quando é um só, quando ganha ou perde apenas um, não precisa colocar o número 1. Mas não tem problema também se aparecer ali. Então, toda vez que você vê um elemento dessa forma, ó, toda vez que você vê um elemento assim, tá vendo? Cl-1 ou Cl-, simplesmente. Quer dizer que ele ganhou um elétron. Então, toda vez que tiver carga negativa, é porque ganhou elétron. Toda vez que tiver carga positiva, é porque perdeu elétrons. Então, mais uma vez falando, ele nunca vai ganhar prótons, tá? E nem perder prótons, não tem jeito. No núcleo, ninguém ganha ou perde nada. Apenas na eletrosfera, que vai ganhar ou perder elétrons. Ok? Vamos lá. Lembrando, o número atômico representa ou corresponde à identidade de um átomo. Ele é identificado pelo seu número atômico. Por exemplo, na tabela periódica, somente tem número atômico 1 ou o elemento hidrogênio. Então, todo átomo de hidrogênio, ele só é hidrogênio, só é considerado hidrogênio porque ele tem número atômico 1. Tá? Todo átomo de hélio só é chamado hélio, só é agrupado nos elementos de hélio porque tem número atômico 2. E assim por diante, até o centésimo, 18º átomo, ou seja, são 118 elementos químicos e cada um deles é identificado pelo seu número atômico. O carbono, por exemplo, carbono, representado pelo símbolo C, ele tem número atômico 6, igual a gente viu na primeira aula. Tá? O oxigênio, representado pelo símbolo O, ele tem número atômico 8. Então, somente o oxigênio tem número atômico 8, somente o carbono tem número atômico 6. Ah, mas na tabela eu vi um oxigênio com número atômico 7. Não tem jeito, porque 7 é o nitrogênio. Entendeu? Então, ou seja, cada um tem seu próprio número de registro, sua própria identidade, seu próprio número atômico. E esse número atômico, representado aqui pela letra Z, então Z é número atômico. É a mesma coisa, é igual os prótons. Então, Z é igual a P, ou seja, número atômico e número de prótons é a mesma coisa. Ok? Vamos lá. Está aí a tabela periódica mais uma vez e a gente vai usar ela para poder dar outros exemplos aqui. Na última aula, a gente terminou a aula conversando um pouquinho sobre número de massa. E número de massa corresponde à massa total de um átomo. Lembrando, prótons e nêutrons são mais ou menos do mesmo tamanho. Os elétrons que ficam ao redor são muito menores. São tão pequenos que eles nem são considerados parte da massa de um átomo. Então, ou seja, eu posso afirmar que a massa de um átomo seria apenas isso daqui. Ó. Olha no desenho. Ó. A massa de um átomo é isso daqui.
ou seja, o núcleo, somente prótons e nêutrons. Enquanto que os elétrons, as bolinhas azuis aqui em volta, são tão pequenas que nem entram na contagem de massa. É claro que aqui no desenho elas estão maiores para poder representar aqui para vocês. Ok? Então a massa nada mais é, representado pela letra A, do que a soma de prótons, ou o número atômico, lembra que eu falei que é a mesma coisa? Prótons e número atômico, mais nêutrons. Então, a massa de um átomo é a junção de prótons com os nêutrons. Os dois estão aqui no núcleo. Lembra? Os prótons, bolinhas vermelhas aqui. Tem quantas bolinhas vermelhas? 3. Quantas bolinhas pretas aqui? 4. São os nêutrons, né? Portanto, 3 prótons mais 4 nêutrons tem quantas partículas aqui no núcleo? 7. Então, a massa é 7. Tá vendo? Muito simples, né? Vou colocar aqui para vocês um primeiro exemplo. A gente trabalhar isso e não ficar dúvidas. Voltando aqui para a tabela, vou usar aqui como exemplo o nitrogênio. Nitrogênio aqui, tá vendo? Circulado. Esse é o nitrogênio. Vamos lá. Então, o primeiro que eu vou usar aqui como exemplo é o nitrogênio. Ok, símbolo N. Voltando, se você observar, a tabela aqui está indicando que o número atômico dele, ou seja, o Z, é igual a 7. Então, vamos completar isso daqui. Z é igual a 7. Tá vendo? Z é igual a 7. Eu sei que o nitrogênio ele tem 7 nêutrons. Ok? Ele tem 7 nêutrons. Então, vamos lá. Eu sei que esse átomo ele tem número atômico igual a 7 e ele tem 7 nêutrons. Eu pergunto, qual é o valor ou qual o número de prótons ele possui? Quantos prótons tem o nitrogênio? Fala para mim. Se você respondeu 7, você acertou. Se você não respondeu 7 ou ficou com dúvidas no porquê que é 7, lembra que eu falei número atômico e número de massa, ou número atômico e número de prótons, é a mesma coisa. Portanto, se o número atômico é 7, o número de prótons também é 7. Tá? Então, vamos lá. Vou completar aqui. 7. 7. Lembra que eu falei? Se lá no núcleo de um átomo tem 7 prótons, quantos elétrons tem que ter em volta desse núcleo? 7 também. Então, aqui no lugar do E, 7 também. Tá vendo? Então, até agora, a gente viu que número atômico é a mesma coisa que número de prótons. Se o número atômico é 7, o número de prótons também é 7. O número de prótons no núcleo corresponde também a um número de elétrons girando ao redor do núcleo, que também é 7. O número de nêutrons eu já tinha dado na questão. Tá? E, para finalizar, qual é a massa desse átomo? Lembrando, a massa está onde? Aqui no núcleo. Aqui no núcleo é a massa. E no núcleo tem prótons e nêutrons. Então, se nesse núcleo aqui eu tenho 7 prótons, vou circular aqui, 7 prótons e tem 7 nêutrons. Então, qual é a massa desse átomo? 14. No núcleo não tem prótons e nêutrons? Então, se são 7 prótons, 7 bolinhas, que são os prótons, mais 7 bolinhas, que são os nêutrons, vão ter 14 bolinhas. Tá? Logo, a massa é 14. Fazer aqui. 14. Certo? Vamos lá. Vamos passar para o próximo aqui. Vou dar um exemplo 2. Dessa vez, eu vou dar aqui a massa. A massa aqui é igual a 7. Ok? Vamos trabalhar aqui com o elemento lítio na tabela periódica. Li.
O lítio é esse daqui, ó. Tá vendo? Ó. Tá aqui o lítio. Circulei ele. Vamos voltar lá. A única coisa que eu sei sobre o lítio, que eu vou colocar aqui para vocês, a única coisa que vocês vão saber aqui é que o lítio, elemento Li, ele tem o total de massa, o total de partículas no núcleo é 7. E o total de prótons, ó, é 3. Tá vendo? O total de prótons é 3. Bem, a partir disso daqui, eu quero que vocês completem o resto. Tá? Então, esses exemplos você pode estar colocando aí na anotação de vocês, no caderno de vocês, para vocês entenderem como faz isso daqui. Tá? Então, vocês vão corrigindo e fazendo junto comigo aqui. Ok? Vamos lá. Professor, então eu sei que a massa total é 7, ou seja, tem 7 bolinhas lá no núcleo. E eu sei que dessas 7 bolinhas que tem no núcleo, 3 são prótons. Tá? Bem, se 3 são prótons, quantas vão ser nêutrons? A massa não é prótons mais nêutrons? Eu sei que a massa total, olha aqui, o Azinho aqui, ó. Esse Azinho aqui, ó, ele vale 7. Tá aqui. Então, eu sei que o total é 7. Desse 7, total que tem no núcleo, ó, eu sei que 3 são prótons. Então, já dei uma cola aqui, ó. Prótons não é a mesma coisa que número atômico? Então, se tem 3 prótons aqui, qual é o valor de Z? 3 também. Número atômico é a mesma coisa que prótons. Talvez, a princípio, isso faça aí uma confusão na cabeça de vocês, né? Muito nome diferente, mas a prática leva à perfeição, né? Você ficar repetindo isso, você ficar resolvendo atividades como isso, logo vocês vão aprender, logo vocês vão gravar isso daí, familiarizar com essas palavrinhas. Ok. 7 é o total. Desses 7, 3 são prótons. O restante, ó, é nêutrons. Então, 3 mais quanto que vai dar 7? Então, se você falou 4, você acertou. Deu para entender por que é 4 aqui? 7 bolinhas no núcleo, 3 dessas 7 são prótons. O resto é nêutron. Ou seja, quanto que é o resto? 4. E os elétrons aqui, professor? Quantos elétrons tem? Lembra? O total de prótons no núcleo é o mesmo de elétrons girando ao redor do núcleo. Quantos prótons tem ali? 3. Então, tem que ter 3 elétrons girando ali. Ok. Então, a resposta é 3. Ok? Vamos para o terceiro e penúltimo exemplo. Vou usar aqui o carbono. Está aqui o carbono. Só que esse carbono aqui, eu vou colocar uma informação nele aqui, ó. Opa. Coloquei no formato de íon. Então, coloquei um elemento aqui que tende a ganhar 4 elétrons. Ok? Vamos lá. Eu sei que o número atômico do carbono, vou colocar aqui, é 6. 6. E o número de massa é 12. Pronto. Eu tenho o número de massa e eu tenho o número de prótons. Agora eu quero que vocês completem o resto. Tá? Vamos lá. Número atômico é a mesma coisa que número de quê? Prótons. Então, se o número atômico é 6, qual é o número de prótons? 6. Tá aqui. Tem 6 prótons lá no núcleo. Tá? Eu sei que lá no núcleo também tem, olha só, 12 bolinhas. Então, a massa é 12, tem 12 bolinhas no total. Dessas 12, 6 são de prótons. Quantos que vão ser de nêutrons?
6 também. Tá? Se são 12 no total e 6 são prótons, o restante é nêutron, ou seja, 6, é a outra metade. Ok. Professor, o senhor falou que se tem 6 prótons, tem que ter 6 elétrons. Correto. Porém, o que aconteceu aqui, ó, onde eu estou circulando? Veja bem. Lembra, quando está negativo é porque ganhou carga negativa. Ganhou elétrons. Ganhou quantos? 4. Então, deveria ter 6 e ganhou 4. Então, tem quantos elétrons? 10. Ok? Deu para entender isso aí? Qualquer coisa, deixa aí nos comentários. Próxima e última. Vamos escolher aqui um elemento. Tá? Vou escolher aqui o sódio, Na. Na é um elemento chamado sódio. Ok? Vamos colocar aqui, ó, Na. Ok. Só que eu também vou fazer dele um íon. Na+. O que significa Na+? Quando tem apenas um mais ali, sem número nenhum, significa que é um só. Tá? Então, Na mais 1 ou Na+, é a mesma coisa. Eu tenho aqui, dessa vez, eu vou colocar aqui o número de nêutrons. Então, deixa eu olhar aqui. Vou colocar aqui o número de nêutrons. Ok. 12 nêutrons. E vou colocar aqui a massa total, que é 23. Certo. Eu quero que vocês completem o resto. E agora? Veja bem, como é que eu vou saber que o número de prótons? Eu sei que o número atômico, que é o Z, é a mesma coisa que o número de P, que é o prótons, é a mesma coisa que elétrons. Só que eu não tenho nenhum dos três. Eu não tenho o valor de Z, nem de P e nem de E. Como é que eu vou achar? Mas eu tenho aqui a massa, que é 23. O que isso significa? Lá no núcleo tem 23 bolinhas, 23 partículas. Dessas 23, 12 são nêutrons. O restante é de prótons. E aí? Então, se no total tem 23, e dessas 23, 12 são nêutrons, quantos que vão ser de prótons? É só diminuir. Tá? 23 menos 12 dá 11. Então, prótons é igual a 11. Bem, sabendo o próton, agora eu sei o resto. Número de prótons não é a mesma coisa que número atômico? Então, ó, aqui também vai ser 11. Se tem 12 prótons, deveria ter... se tem 11 prótons, deveria ter 11 elétrons girando ao redor desse átomo. Tá? Porém, o que aconteceu aqui? Ó, isso significa que tem uma partícula positiva a mais. Porque ganhou positivo? Não, porque perdeu uma negativa. Então, ele deveria ter 11 elétrons, mas perdeu um. Ficou com quantos? Com 10. Tá? Então, o número de elétrons aqui vai ser 10. Ok? Porque perdeu um elétron. Toda vez que tiver uma carga elétrica, ou seja, um sinalzinho positivo ou negativo, você tem que avaliar. Igual aqui, ó, onde está menos 4 aqui. Ele deveria ter 6 elétrons. Então, ganhou 4. Tá vendo aqui? Ó? Ganhou 4 e ficou com 10. Pessoal, aqui ficou a mesma coisa, porque ele não tem sinalzinho nenhum aqui. Tá? No lítio, ali, ó, no Li, no exemplo 2, não tem nenhum sinalzinho ali em cima. Por isso que permaneceu o mesmo valor, 3 elétrons, número atômico 3. Aqui já tem sinalzinho, ó, no exemplo 3. Então, vai haver alteração, você tem que olhar.
Se está negativo é porque ganhou elétrons. No exemplo 4, se está positivo é porque perdeu elétrons. Perdeu quantos aqui no exemplo 4? 1 apenas. Tá? Deveria ter 11, igual a gente pode olhar aqui, ó. Deveria ter 11, ficou, portanto, com 10, porque perdeu 1. Okay? Espero que vocês tenham entendido, né, o conteúdo de hoje, a aula de hoje, e a gente se encontra numa próxima aula. Até logo!